Boa noite. Cursando Filosofia, 2012, 2014, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro. Tem alguns mestres a homenagear. Danilo Marcondes, Fernando Muniz, Vladimir Vieira, Celso Asa, Dick Grima, Antônio Serra, Renato Lessa e dentre tantos outros, né? Que assim fizeram meu currículo. A partir dessas aulas, nós vamos estudar, com a minha visão, a história da filosofia. A história da filosofia é a filosofia desde o princípio até o fim. Quando o fim da história da filosofia? Não existe fim. Não existe fim. Sempre pode-se pensar novas questões filosóficas. E quando é que as pessoas se dão conta, assim, de questões filosóficas? É quando começa a perguntar, por exemplo, que me perguntaram muito, que eu não dissertei, sobre a autossuficiência. A autossuficiência é uma questão tão complexa em Aristóteles, em todos os autores que possam abordar a questão da autossuficiência, que assim, será que há algo autossuficiente? Algo autossuficiente, que não dependa, assim, do outro? Existem algumas coisas, mas a felicidade é autossuficiente. Jesus manda 2 ou mais se reunirem para orar. E aí? 2 ou mais. Aí é uma questão. Eu, sozinho orando, tenho o prazer do bem? Ou só com 2? É uma questão. O que é autossuficiência? É você mesmo ser suficiente, se suprir por si mesmo. Você mesmo suprir por si mesmo. Autossuficiente. Então, você tem a questão, então, da independência. A independência, se aprimorada, leva a uma autossuficiência. Você se supre. Você se alimenta. Você... Não é assim na vida. Um planta, outro colhe, outro emprega as coisas boas, de limpar, armazenar, não sei o quê, e botar em caixinha, tal, não sei o quê. Manda para o mercado, outro caminhoneiro manda para o mercado e fica lá. Você trabalha, sei lá, no direito, você é uma juíza e você compra. Aí, onde a autossuficiência? Por quê? Porque esse processo todo para você comprar, fazer e comer. Algo que vem de fora. Uma coisa simples como o alimento que mantém a vida. Então, aonde a autossuficiência? Será que na ética não depende do coletivo, mas Aristóteles coloca que a contemplação do bem é autossuficiente. Primeiro período, História da Filosofia Antiga, Fernando Muniz. Prova o problema do um e do múltiplo em Heráclito. O problema do um e do múltiplo em Heráclito. Lembra que eu estava falando da autossuficiência? Qual seria a questão da autossuficiência no problema do um e do múltiplo? Questão, o um basta ou múltiplo que é verdadeiro? Teria também a questão da identidade. Você se basta? Autossuficiência? Ou múltiplo é verdadeiro? Em Aristóteles, a contemplação da psirré do bem é que é autossuficiente. O problema do um de múltiplo em Heráclito.
Heráclito é denominado o obscuro, porque escrevia para quem pudesse escutar, segundo o Reale. Isso porque, para Heráclito, natureza ama esconder-se. 1, 2, 3, os pensadores. E ele pretendia que a verdade fosse uma coisa divina. A maior parte das coisas divinas, segundo Heráclito, por desconfiança, esquivaram-se de modo a não se conhecerem. A natureza ama esconder-se. Frase de Heráclito. Como é que é o nome? É aforisma. Aforisma de Heráclito. Qual o outro que eu botei aqui? A maior parte das coisas divinas, segundo Heráclito, por desconfiança, esquivam-se de modo a não conhecerem. Então, as coisas divinas, elas estão assim, postas assim, ou você tem que procurar muito. Para eu escrever meus 50 livros de Religare, eu tive que ler todas essas bibliotecas, outros livros, estudar um monte de coisa. Por quê? Porque as coisas divinas estão ocultas. E estão ocultas também nas coisas simples da vida. A questão do mundo múltiplo, em Heráclito, é uma coisa divina. Por quê? Ao mesmo tempo que tudo é um, ou na minha tradução, uno, pantarrem, todo uno. O uno é um combate de contrários que se manifestam no múltiplo. Todo um. Heráclito, aforisma de Heráclito. O todo múltiplo, que sendo em combate de contrários, se manifesta no múltiplo. A unidade se dá entre a guerra incessante dos contrários, que são uma unidade. A unidade, o todo, vou tentar fazer aqui, o todo se dá em guerra constante de contrários. E mesmo assim é um, e mesmo assim é múltiplo em Heráclito. Mas de mim, não do Logos, não de mim, mas do Logos. Tendo ouvido é sábio homologar tudo um, no. Tudo é um. Por quê? Busquemos lá em Magnificat, um livro meu, em Allan Kardec. Tudo o que existe no plano biológico da vida, é uma determinada matéria de vibração do fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal. Então, matéria é fluido cósmico universal diferenciado. Tudo é um, porque tudo tem uma essência una. A matéria tem uma essência una. O Logos é um cosmos, que tudo contém uma unidade perene como o fogo. Este mundo, o mesmo de todos os seres, nenhum Deus, nenhum homem o fez. Mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Mas era, é e será um fogo sempre vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas. Aforisma 30. Não de mim, mas do Logos. Tendo ouvido é sábio homologar, tudo um, pantarrem. Aforisma 50. Formando uma unidade, conjunções, o todo e não o todo, e o não todo, o convergente e o divergente, o consonante e o dissonante,
e de todas as coisas um, e de um todas as coisas. Por quê? Porque para Heráclito, a essência da vida é uma guerra entre contrários que se forma unidade. Então a gente vê assim a energia das trevas, a energia do bem. O bem tentando dominar a energia das trevas, a luz. A energia das trevas tentando dominar a energia da luz. Isso seria uma natureza inferior, uma natureza superior. E você achando uma medida harmônica, porque a vida seria esse fogo sempre vindo, acendendo-se, apagando-se em medidas. Acendendo-se, apagando em medidas. Que medidas? O movimento e o repouso. Esse manifesta-se no combate perene e eterno dos contrários, que é a própria vida, o próprio Deus. Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade e fome, mas se altera como fogo, acendendo e apagando-se em medidas, quando se mistura incensos e se denomina segundo o gosto de cada um. O que se denomina a medida do gosto de cada um? Esse próprio Deus. O Deus se denomina ao gosto de cada um. Cada um escolhe um Deus. Então, assim, tem gente que escolhe o Deus mídia. E daí fica só assim fascinado pelo que as pessoas falam assim na televisão, no rádio, internet. Outro Deus, internet. Aí tem que ficar ligado em tudo da internet. Outro Deus, sexo. Deus, sexo. Então fica o tempo todo pensando nisso. Outro Deus, comida. Então come. Ai, graças a Deus comi. Tá comendo o tempo todo, assim, né? Aí outro Deus deixa eu ver. Sentidos. Sentidos são Deus. A vaidade. A vaidade é um Deus. Então a pessoa ela é dedicada realmente a fazer o cabelo, fazer a unha, não sei o que, fazer tudo. Higiene como Deus. Higiene é boa, mas higiene como Deus é a pessoa assim, toque. Não, limpa. Aí, assim, conhecer Deus, entender Deus, para fazer Deus no seu altar, assim, colocar, que já não estamos mais na era de fazer deuses. Ainda estamos, assim, santos, tal, não sei o que, lembranças, devoções, isso é muito lúcido. Mas, assim, não estamos na época de construir deuses, botar no altar e adorar, assim, aquela imagenzinha, assim. Os santos nós oramos juntos, tal. Mas deuses não. Porque já teve essa época. Teve essa época, Abraão, ele era que fundou o Deus único. Ele era da Bíblia, do Antigo Testamento, que fundou um único Deus. Ele era fazedor de deuses, o pai dele. Então, Abraão vai à feira vender os deuses. Os deuses caem e quebram. Caramba! Os deuses quebraram da carroça. Aí volta. Aí tem um deus lá de madeira, uma imagem de madeira. Abraão, cozinha pra mim uma comida. Ele, não tem madeira, pega aí. Pegou o Deus cozinhou.
Ficou bom a comida? Ficou melhor? O Deus cozinhou mundinho. A comida, ele era de madeira. Aí, tem uma revelação. Não é assim que é Deus. Que você faz uma madeirinha, é Deus. Você é Deus. Aí, o que Deus passou para ele? Deus assim, eterno. Deus assim, pensamento. Deus assim, emanador da vida, criador. Deus passou para ele que não é para se fazer outra imagem na imagem de Deus. Não é para se fazer imagens na imagem de Deus. E Deus levou Moisés, Moisés não, Abraão primeiro. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão teve Isaac, Jacó. Levou Abraão e levou ele ao 7º céu, em visões espirituais. E nesse 7º céu, ele mostrou a luz do céu para Abraão. A luz da consciência, a luz do céu. 7 céus. Que 7 céus são esses? Aqui na minha interpretação, os 7 níveis de consciência dos chakras, da questão dos planos no espírito. E aqui na consciência, lembram-se, as pétalas, assim, as flores, as pétalas de Buda? Nesse plano da consciência, existe um trono, que é o trono da razão. E no trono da razão, existe o bem como finalidade e como perfeição. E as leis de Deus vieram tempos depois, através de Moisés, e foi passado leis de Deus. Mas Deus se revela como eu sou o eu sou. Eu sou aquele que é. Eu sou Iavé, Jeová. Eu sou aquele que é. Numa sarça ardente para Moisés. Abraão abandona seu pai que fazia deuses e segue o Deus único, o Criador do cosmos. Aqui temos Heráclito admirando o cosmos. Por quê? Porque ele é um homem grego. E o grego antigo, ele vive em contato com essa physis. Ele vive em contato com essa natureza. Ele admira os deuses, Poseidon, Atena, Artemis e Heráclito. Ele tinha contato com deuses. E ele cria aforismos para comprovar e para estudar também como os outros Anaxímenes, Anaximandro e Tales de Mileto, a Arqué. E na Arqué ele acha uma guerra no ser humano. A guerra no ser humano, o conflito entre o bem e o mal. Obrigada. A guerra do ser humano, o conflito entre o bem e o mal, é o que move o ser humano até Pantarrém. Ser único, e aí voltamos ao início, e autossuficiente. Tudo se manifesta em fluxo constante, porque o um é o combate dos contrários. Em fluxo. Fluxo. Devir. Movimento. Incessante, que na essência é uma unidade porque transmutando repousa. Aí que está o mistério que agora vamos entrar em Parmênides. Transmutando repousa. Qual o problema do um e do múltiplo em Heráclito? O um está em fluxo, está em movimento. A chuva cai, o vento passa, a árvore brota,
a semente brota, o sol movimenta, nossa mente movimenta, isso é o fluxo da vida, minha mão, o sangue na veia, a memória, a saúde e a doença, isso tudo é movimento da vida, o acordar, tomar cevada, tomar café, respirar é movimento, e tudo se dá em movimento na natureza. Mas por quê? O é o imóvel? Não. O em Heráclito é o todo movimento no dever. Já em Parmênides, temos a questão do do múltiplo. Segundo Reale, existem 3 vias que Parmênides envolve em seu poema. A primeira é a da verdade absoluta, onde o ser é e o não ser não é. A segunda é o da falácia, onde o não ser é impensável e indizível. Logo, tudo que se fala, linguagem é uma área da filosofia, é. Ele não é, e a terceira é a da opinião plausível da aparência. Qual seria? Vamos começar a explicar isso. A opinião plausível da aparência em Parmênides é a doxa. Doxa. E na doxa, nós temos o que todo mundo fala o tempo todo. Eu acho. A segunda é o indizível. Ele é e não é. É e não é. Então, o não ser não existe, é impensável e indizível. E o ser é a própria identidade, na verdade absoluta de ser, e o não ser não é. Então, na identidade, na primeira via, o ser é tudo que ele é, contém. Um conjunto contém o que está contido. Em segundo lugar, o ser é impensável, indizível, não ser. A partir do momento que você pensa e traz ao consciente, o ser virou ser. E o não ser é impensável. Tudo que existe é ser. E a opinião das aparências é falar por falar, assim, bobeira. Na verdade absoluta, o ser é uno, eterno, imóvel, contendo tudo e sendo uma esfera que tudo é nesta via. O ser é uno e o múltiplo é ilusão. Múltiplo, que múltiplo, eu, Fabrícia, Deus, Fernando. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pais. Eu, meu passarinho, não sei o que. Isso tudo é múltiplo. E múltiplo é meio assim, que Parmênides fala assim, é que não é muito legal, não. O ser é uno e contém tudo que ele contém. Existe a questão da imaginação, entendeu? Da imaginação, assim, eu tô imaginando, tá, assim. Eu conheço uma pessoa, assim, tá assim, ainda imaginando seu passarinho, tal, assim, que eu adoro ele, entendeu? Mas assim, não dá, assim, eu sou Deus, assim, isso já não dá. Eu sou minha mãe, assim, isso já não dá. Entendeu? Isso já é psicose. Eu sou Deus. Eu sou minha mãe. Eu sou o Espírito Santo. Cada um só é um ser, um ente, caminhando em direção ao ser que é, assim, ser verdadeiro, ser tudo que você é. Tudo que você é. Autossuficiência, plenitude, tudo que você é.
sou Deus, cria luz, assim. Uma só via resta ao discurso, fragmento 8, que é: sobre esta via existem muitos sinais indicadores. O ser é ingênito e também imperecível, não nascido, ingerado e também imperecível. Não se destrói, pois é um todo móvel e sem fim. Nem era nem será, pois é todo junto agora. Uno, contínuo. Assim é necessário que seja totalmente ou que não seja de modo nenhum. Na segunda via, a via do erro, o ser não pode coexistir com o não ser. O ser é uno, eterno, imóvel, porém as pessoas vivem o mundo dos fenômenos, e este mundo vão contra o ser. A deusa fala para Parmênides que o mundo dos sentidos é a via do erro. Estes são arrastados, surdos e cegos, ao mesmo tempo perplexos, gente sem juízo, para quem ser e não ser são idênticos. Fragmento 6. Nesta via, o uno é o ser e o múltiplo é a ilusão dos sentidos, onde as pessoas vivem afirmando nada, como escreve Reale. Esse nada é afirmar o ser e o não ser juntos. Isso é a via do erro. Afirmar o uno e o múltiplo como verdade. Você fez aquilo, não fui eu. Você falou aquilo, não falei. Você chega uma coisa em casa, é minha, mas não é minha. Mentira. Todo mundo mente. Sem admitir juntos o ser e o não ser, segundo Reale, Parmênides afirma uma terceira via, que é a via das aparências, da doxa em grego. Que é necessário admitir a existência das aparências, que em tudo indaga em todos os sentidos. Fragmento 8. Que em tudo indaga em todos os sentidos. A imaginação, a invencionice, o que você acha, o seu orgulho, o seu egoísmo, as coisas assim, entendeu? É de você se sentir superior aos outros. Pô, pera lá. Isso são criações mentais inferiores. Por quê? Porque, segundo a ética, a gente só pode fazer como todo mundo pode. Então, mesmo que você seja superior, existe um lá muito superior, que é Jesus Cristo, que ensinou a gente a lavar o pé dos apóstolos. Existiu lá outro muito superior, que é São Francisco de Assis, crente em Deus, que iluminou toda a humanidade. Os superiores não é para se enclausurar num egoísmo, senão eles perdem toda a luz, eles perdem toda a graça. Eles têm que estar trabalhando, segundo a lei do trabalho, pela humanidade. Não adianta superior que se enclausure na sua superioridade intelectual. Ele tem que dar aula, ele tem que ensinar, ele tem que produzir conhecimento, ele tem que continuar trabalhando. E para isso é necessário ele ser como todos a humanidade. Ele tem autoridade superior, mas se ele usar como autoritarismo, também já perde o valor, perde a luz. Segundo Reale, existe uma unidade superior, a unidade do ser, onde tudo é uno e o múltiplo é a vida da aparência. Então, chegamos numa conclusão. Do um e do múltiplo. Onde o múltiplo no ser uno? Na mente, que fica assim, pensando. Coisa à toa, mal dos outros, invencionice, não sei o quê.
A criação, ela é uma criação de luz. Ela é uma criação eterna. Ela é uma criação do belo. É uma criação do bem. A invencionice cria, assim, um monte de falácias, um monte de caminhos assim, que vão ao nada, um monte de caminhos que vão a coisas fora de si, um monte de caminhos que vão a loucurinhas, que vai virando loucurona, um monte de psicose, você levar a mãe, de você encarar no filho, essas coisas assim, todas têm que ser tiradas da crendice. Concluímos, então, que para Parmênides o ser é o conhecimento, uno, eterno e imóvel. Nesse ser, todos os sentidos que percebem a multiplicidade são pura ilusão, porque o ser é, o não ser não é. A múltipla manifestação da vida, da aparência, segundo Reale. E a verdade é a vida da verdade absoluta. O ser é, o não ser é. Nada indizível, impensável, porque não é. Assim, o ser é uno, o múltiplo é ilusão, e é não ser. Porém, manifesta-se em aparência. Então, o múltiplo não é esse múltiplo de identidades, esse múltiplo, essa divisão se manifesta em aparências ilusórias dos sentidos. Porque, em essência, tudo é verdade e luz. Aula que vem, desculpem, aula que vem, metafísica. Essa foi História da Filosofia Antiga 1, com o professor Fernando Muniz. Só que é a minha prova. E a próxima é Metafísica Marcos Reis, trabalho sobre Parmênides e Heráclito. Vamos dar sequência às aulas de Parmênides e Heráclito. É o curso inteiro de filosofia com você.